Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. Você sabe como é que é a sistemática dessa aula? Se você se conectou agora com a gente, você sabe que é uma aula de revisão e é uma aula de revisão da sua última aula conosco. Você lembra do conteúdo? Professor, geometria plana no que tange cálculo de área relacionado uma ou outra situação ao perímetro. Você lembra a diferença de perímetro para área? Perímetro, professor, medida de comprimento. Área, medida de superfície. Mas o que foi reforçado, professor, na nossa última aula? O que a gente pediu para você estar revisando? Professor, se não me falha a memória, o senhor disse que para trabalhar com esse conteúdo que a gente vai estar revisando hoje, a gente precisa memorizar a fórmula para o cálculo da área das principais figuras planas. Eu estou perguntando, professor, sobre a fórmula para o cálculo da área do quadrado, a fórmula para o cálculo da área do retângulo, losango, paralelogramo, triângulo. Tem um triângulo equilátero também, professor. E, falando não só de polígono, eu também tenho que saber calcular a área do círculo e suas partes. Quando eu falo suas partes, eu estou falando lá da área do setor circular e área da coroa circular. E aí, já fez a tua revisão? Deu aquela estudada? Prof, mais ou menos. A sistemática da aula é a seguinte: como é revisão, a gente, lógico, que vai fazer uma revisão bem rápida dos principais polígonos que nós temos o cálculo da área, bem como, professor, nós vamos apresentar muitas e muitas questões para vocês. E a sistemática é, chegou na questão, você aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Eu fico aqui na torcida para você acertar, beleza? Olha aí na tela, conteúdo, professor, da nossa revisão. Área das principais figuras planas, professor. Prof, eu tenho 3 caminhos para trabalhar com área, professor. Eu posso visualizar uma figura, professor, que eu já conheço a fórmula, tipo, eu posso fazer um cálculo direto, nós chamamos de fazer um cálculo direto, quando eu enxergo um triângulo, eu aplico a fórmula do triângulo e acho a área. Professor, eu vejo lá um quadrado, aplico a fórmula, acho a área do quadrado. Mas há situações, professor, onde nós temos que fazer o cálculo, professor, da área de uma figura composta. Composta de quê, professor? De partes, partes quadrado, retângulo, triângulo, ou seja, eu posso ter numa mesma figura vários polígonos. E para nós podermos identificar, a gente corta, professor, a figura, a gente particiona, quebra ela em partes, ou cortando na horizontal, ou cortando na vertical, ou até mesmo na diagonal, de modo que você passe a enxergar as figuras. Prof, e o outro caso, o último, é o princípio da exclusão. É aquele tipo de questão onde ele quer que você calcule a área apenas de uma parte da figura, onde ele coloca, eu quero a área em destaque, eu quero a área colorida, ou até mesmo uma palavrinha que já é bem antiga, mas volta e meia aparece nos livros, eu quero a área rachurada. Prof, então vamos lá, eu que vou trabalhar com área, eu tenho que já estar sabendo as fórmulas, professor, para cada uma dessas figuras. Como é que calcular a área do quadrado? Bate bola, jogo rápido, mas eu sei que você já tem essas fórmulas anotadas. Professor, área do quadrado, a gente faz, pega o seu lado e eleva ao quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Já está anotando aí. Prof, área do retângulo, professor. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Retângulo, professor, é base vezes altura. Quais são os outros polígonos? Professor, temos que saber todas essas fórmulas. Tem que saber a área do paralelogramo, professor. Como é que eu calculo a área do paralelogramo? Igual retângulo, professor. Também é base vezes altura. Prof, temos que saber também calcular a área de um triângulo. Triângulo, professor, é base vezes altura dividido por 2. Tá lembrando aí? Tá conferindo direitinho com suas anotações? Professor, tem também a área, professor, de um triângulo, que eu até brinquei na nossa última aula. Não é um triângulo qualquer, é o triângulo, professor. Eu estou falando, professor, do triângulo equilátero, que ele vai ter uma fórmula que é só dele, professor, para você estar calculando a área. Professor, por que eu tenho que aprender uma nova fórmula
para esse triângulo, professor? Eu tenho que aprender uma nova fórmula, porque nem sempre o triângulo equilátero vem com todas as informações necessárias para o cálculo da área. Quando eu digo informações necessárias, eu estou falando da base e da altura. Às vezes ele só dá a medida do lado. Então, para nós chegarmos na altura, demandaria um outro processo matemático. Eu teria que recorrer a uma relação métrica do triângulo retângulo ou até mesmo uma razão trigonométrica. Assuntos esses que vocês ainda não estudaram. Então, se eu precisar, e eu acho que tem dessas questões no livro de vocês, calcular a área de um triângulo equilátero, professor, eu só pego o lado, elevo ao quadrado, multiplico pela raiz de 3 e o resultado eu divido por 4. Foi? Prof, acabou? Só são essas? Não, gente, não são só essas, não. Eu também tenho que saber, professor, calcular a área do losango, professor. Você ainda lembra? Eu acho que sim. Professor, o losango, o senhor pega a diagonal maior, multiplica com a diagonal menor e o resultado dividido por 2. Vai fazendo o checklist aí no teu caderninho. Essas fórmulas já devem estar, pelo menos parte delas, memorizadas, professor. Prof, e o trapézio? O trapézio eu acho que era base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Professor, você já apresentou todas essas fórmulas na aula passada, na aula presencial? Apresentei sim, professor. Olha só, prof, esse aqui eu não coloquei lá, mas só como sugestão, se você necessitar calcular a área de um hexágono, eu tenho uma fórmula para ele, mais ou menos. Eu quero só que fique na sua mente algo que eu vou falar para você sobre este hexágono. Quando eu olhar para um hexágono regular, que é aquele que tem todos os lados iguais, eu quero que você lembre, o professor falou numa determinada aula lá, que se nós traçarmos todas as diagonais de um hexágono, nós determinamos internamente, professor, a este hexágono, 6 triângulos equiláteros. Equilátero é aquele que o senhor acabou de mostrar para a gente, aquele mesmo. Então, se porventura eu tiver a necessidade de calcular a área de um hexágono, você vai pensar da seguinte forma. Se eu sei que em um hexágono, dentro dele, eu tenho 6 triângulos equiláteros, para a gente calcular a área de um hexágono, eu calcularia a área de um desses triângulos e multiplicaria por 6. Você entendeu? Ou, se você quiser chegar na fórmula pronta, eu lembro da área do triângulo equilátero, a área do meu hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Bacana? Prof, que mais eu tenho que lembrar? Cara, aqui são todos os polígonos que o aluno já tenho que ter fundamentado cada uma das relações para estar calculando a área, professor. Além, professor, desses polígonos, eu recordo que também apresentamos a área do círculo e de suas partes. Eu já reviso com vocês. Voltando para a ideia do polígono, eu já até tinha comentado no comecinho da aula, mas para reforçar, como é que as questões vão se apresentar para mim? As questões, professor, elas podem ser resolvidas de forma direta, tipo, olhei para esta figura, eu conheço ela, professor, é um triângulo. É só você calcular a área do triângulo, utilizando-se da fórmula do triângulo. Professor, e se eu te colocasse, professor, essa figura aqui, você conhece ela? Não, professor, eu não conheço essa figura aí, não. Então, como é que eu poderia resolver essa situação, professor? Como é que eu calcularia a área dessa figura? Você calcularia por partes. Como assim? Quando a figura que ele lhe der não dá para você aplicar uma fórmula direta, igual o primeiro exemplo, você corta a figura, professor. Você quebra ela em pedaços, de modo a que cada um desses pedaços corresponda a um dos polígonos estudados, a um dos polígonos apresentados. Nessa situação, era só o senhor cortar ali, professor, na horizontal e calcular, professor, a área de toda esta figura, simplesmente calculando a área do quadrado mais a área do retângulo. E o último caso, a última situação, professor, a última situação seria por exclusão. Como assim? Aquela que ele não quer a figura toda, ele quer apenas os cantos, ele quer aquela parte em destaque, ele quer a parte colorida. Nessa situação, ele queria pedir para você fazer o seguinte, calcula
a área colorida em verde. E aí, professor, como é que eu ia fazer para achar só os cantinhos verdes lá? Cara, não sei você, mas eu estou enxergando ali um quadrado e um círculo. Eu estou enxergando um quadrado e um círculo. Você não quer, né, só a parte verde? Então você pensava assim, professor, eu calcularia ela toda, como se ela tivesse toda pintada de verde, e eu tinha que excluir algo que eu não quero. O que é que eu não quero? O círculo. Então, para a gente calcular a área, professor, daquela figura, você calcularia a área do quadrado inteiro, tirava, excluía a área do círculo. Ia sobrar o quê? Ia sobrar só a parte verde, professor. Lembrei, professor. O que é que a gente não pode, professor, confundir quando nós estamos falando de área, professor? Eu não posso confundir, professor, perímetro com área, professor. Como assim? Em qualquer situação, problema que você venha a estar analisando, o que vem a ser o perímetro? Professor, o perímetro é sempre a soma, professor, dos lados. O perímetro é sempre a soma dos lados do nosso polígono, professor. E o que vem a ser, professor, a área? A área, professor, é a região interna. E a área, ela é sempre obtida, professor, por fórmulas, professor. Já o perímetro de um polígono, não, professor. O perímetro de um polígono, professor, ele é obtido simplesmente somando-se os lados. A área, eu tenho que recorrer, professor, a fórmulas. Estas mesmas que vocês já têm anotado. Então, como é que a gente aprende a trabalhar com área? Exercitando. Vou começar a colocar algumas figuras compostas para vocês estarem identificando, professor, estarem particionando cada uma delas, encontrando a área da figura inteira. Exemplos, professor. Letra A. Eu deixei o destaque com colorações diferentes para facilitar a sua percepção. Na letra A, você vai conseguir ver, professor, 3 retângulos, um verde, um retângulo azul e um retângulo amarelo. Já na letra B, professor, você vai conseguir ver um triângulo e 2 retângulos. Um triângulo azul, um retângulo laranja, um retângulo rosa, professor. E como é que a gente pode trabalhar a área desta figura toda? Separando estas figuras, que é o que nós chamamos de particionar, professor. Então, se eu pedisse para você calcular essa letra A, professor, você ia fazer o cálculo desses 4 retângulos, professor. Ou seja, você poderia chamar esse de figura 1, esse de figura 2, esse de figura 3. Na figura 1, professor, nós temos todas as figuras são retângulos, não é isso? Como é que calcula a mesma área de um retângulo? Base vezes altura. Professor, então, a área do retângulo 1, aí você vai observar. Quanto que é a base do retângulo 1, professor? A base do retângulo 1 é 3. E a altura do retângulo 1 é 2. 3 vezes 2 vai dar exatamente 6. Professor, a área do retângulo 2, a base dele é que eu não estou conseguindo visualizar, professor. Tem que juntar os pedaços? Tem que juntar, professor. A base desse retângulo vai ser nós juntarmos quem? Esse 3, deixa eu só mudar a corzinha do marca-texto. Nós juntarmos esse 3, este 5 e este 2, professor. A área do retângulo grande aí, professor, vai dar exatamente, deixa eu ver aqui, 3, é isso mesmo, 3, 5, 2. Professor, 8 vai dar, vou ter outro marca-texto. Professor, vai dar 10, professor. Se eu juntar o 3, o 5 e o 2, que são os 3 pedacinhos, vai dar 10, professor. Lembrando que os valores não estão proporcionais, tá bom? Eles não correspondem a medidas reais. Então, professor, o retângulo 2, a base dele ali, professor, vai ser 10. E a altura do retângulo 2, professor, vai ser exatamente 3. 10 vezes 3 vai dar 30, professor. E o verde, professor? A base do verde, do 3 lá, área 3, a base dele é 2 e a altura é 6. 2 vezes 6 dá 12. Prof,
Como é que eu faço para achar a área da figura toda? Professor, só somar. A área da figura, ou área total, seria 6 mais 30 mais 12. Professor, vai dar exatamente 48 unidades de área, professor. 48. Se tivessem os valores em centímetros, 48 centímetros quadrados. Se estivesse em metros, 48 metros quadrados. Eu quero que vocês entendam que a figura ela foi calculada por partes. Professor, na letra B, penso eu do mesmo jeito. Nesse momento, dá o pause, tenta fazer sozinho, depois aperta o play. Aqui, professor, eu tenho duas figuras diferentes. Eu tenho triângulo, professor, que está na cor azul aqui, professor. Eu lembro que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Observando as distâncias, aqui está um pouquinho apagado, a base aqui dele é 3, professor. Então, a área daquele triângulo vai ser a base, que é 3, vezes a altura, que é 3, e o resultado dividido por 2. Vai dar 9 sobre 2. A área daquele triângulo é 4,5. Professor, agora nós temos dois retângulos, não é? Vou chamar aqui retângulo 1 e retângulo 2. Pode ser? Oxe, não trocou essa cor, por quê? Retângulo 1, retângulo 2. Vou usar o algarismo romano para você não acabar confundindo com as medidas. Retângulo 1, retângulo 2. Área do retângulo 1, já até utilizamos a fórmula, é base vezes altura. Quanto é a base deste retângulo, professor? A base é 6 e a altura é 4. 6 vezes 4, 24. Área do retângulo 2, a base dele é 5, a altura é 2. Esses valores você observa, professor, só olhando para a figura. Professor, quanto que vai dar aí? 5 vezes 2 vai dar 10. É só base vezes altura. E a área da figura toda, professor? Soma os valores, professor. 4,5 vezes, professor, vezes não, desculpa, mais 24 mais 10. A área da figura vai ser igual a 38,5 unidades de área. Foi? Deu certo? Então, a primeira situação que eu posso me deparar é uma situação, problema, onde eu tenho uma figura composta. E a solução desse cálculo, professor, da área dessa figura toda, professor, em totalidade, seria a gente separar ela em pedaços. Nem sempre vai vir bonitinho assim. Aqui eu já deixei colorido para você perceber que tinha um triângulo e tinha dois retângulos. Mas lá, professor, vai estar a figura com uma única cor. Cabe a você cortar ela com linhas horizontais ou com linhas verticais, de modo a você passar a enxergar, professor, quais figuras planas estão na sua composição. Prof, que mais a gente tem que para aprender? A gente tem situações, problemas, que além da fórmula, eu tenho que passar também a saber interpretar as informações que nos são passadas relacionadas ao estudo da área. Olha essa segunda questão. Ele diz para mim que uma folha quadrada foi cortada em quadrados menores da seguinte maneira. Um quadrado de área 16 centímetros quadrados, 5 quadrados de área 4 centímetros quadrados cada um. E peraí, devagar, professor, me atrapalhei aqui, ó. Uma folha quadrada, tá lá a folha quadrada com a tesoura bem em cima dela, tá bom? Ela diz que foi cortada em quadrados menores da seguinte maneira. Ele disse que daquela folha grande, ele cortou, o professor, daquela folha grande, ele cortou um quadrado de área 16. Daquela mesma folha, professor, ele cortou 5 quadrados menores, cada um com área de 4 centímetros quadrados, professor, e cortou, professor, 13 quadradinhos com área 1 centímetro quadrado cada. Ele quer saber qual que era a medida do lado da folha. Professor, a folha toda tinha que área? Professor, ele cortou em vários pedaços, não é?
Ele disse que foi 1 quadrado de área 16, mais 5 quadrados de área 4, mais 13 quadradinhos de área 1. Ou seja, se eu juntar todos esses recortes, eu monto a minha folha novamente. Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual era a área total dessa folha, professor? Professor, era só juntar os pedaços. E depois que eu juntar todos os pedaços, eu teria a área total da folha? Teria. Como é que eu faço para achar, professor, o lado de um quadrado, conhecendo-se a sua área? Prof, mostra para a gente aí. Está aqui a minha folha. Essa folha, professor, ela foi recortada em 1 quadrado, 1 de área 16. Então, um pedaço dessa folha já vale 16 centímetros quadrados. Além dessa folha aí, professor, ele disse também para mim que tinha, professor, recortado 5 quadrados menores, cada um deles com área 4 centímetros quadrados. Então, se eu juntasse aqueles 5 pedaços ali, já dava quanto de área? 20 centímetros quadrados. Então, foi um recorte com área de 16 centímetros quadrados. Foram 5 recortes, cada um com área 4 centímetros quadrados, o que totaliza aquele 20 centímetros quadrados. E foram 13 quadradinhos menores, cada um com área de 1 centímetro quadrado. Então, se eu juntar aqueles 13 quadradinhos que eu colori de amarelo, vai totalizar 13 centímetros quadrados. Então, se a gente juntasse todos esses pedaços, professor, aquele de 16, os 5 de 4 e os 13 de 1 centímetro quadrado, ia dar uma folha com área total de quanto, professor? A folha toda seria nós somarmos, professor, o 16 com o 20 com o 13, professor. A tua folha montada, se tu juntasse todos os pedacinhos de volta, ia totalizar 49 centímetros quadrados. Então, a gente visualiza muito nos livros, ele dá o quadrado, ele dá o lado e pedir, calcula a área. Mas temos situações, problemas, que ele faz o processo inverso. Ele já te dá a área, da folha, te dá a área do quadrado, e ele quer que você calcule o lado. Gente, super, mega, hiper fácil, mas isso só para o quadrado. Toda vez que eu já souber a área, professor, de um quadrado, vou até anotar aqui, ó, quadrado, tá bom? Se eu souber a área de um quadrado e eu quiser saber quanto que vale o seu lado, professor, a área de um quadrado é só você tirar a raiz dela. Ou seja, a raiz quadrada da área já vai ser o lado do teu quadrado. Então, espera aí, professor, lado vai ser a raiz de 49, raiz quadrada de 49, 7 centímetros. Foi fácil, não foi? Ah, professor, então, se eu tivesse um quadrado que tinha lado, ou melhor, tinha área 64, professor. Se a área do quadrado fosse 64 centímetros quadrados, quanto que valeria o seu lado? Raiz quadrada de 64, 8. Mas você percebeu como foi que nós chegamos nesse 49, não é? A gente foi juntando aqueles pedacinhos até a gente chegar nele. Cheguei na área do quadrado, tirei a raiz, deu 7. O lado desse quadrado vai valer 7. Pegou a ideia? Beleza, professor. Vamos lá, então. Vamos começar, professor, a aplicação básica daquelas fórmulas. Eu vou te dar o nome do polígono, mas eu não vou te dar o desenho. Quem tem que associar o desenho ao nome é você. Aqui ele quer que você determine a área de um triângulo. Para a gente aprender mais ainda, eu vou pedir que sempre que ele não te der a figura, você crie um esboço. Fica mais fácil de você memorizar as fórmulas, certeza. Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Não precisa ser um triângulo muito bonito, é só você entender que você desenhou um triângulo. Desenhei, professor. Ele quer a área desse triângulo, cuja base é 25 centímetros e a altura aqui, ó, que é o pontilhado, é bom eu saber onde é que está cada uma dessas medidas. Vale exatamente 12, professor. Agora, eu tenho que lembrar da fórmula da área do triângulo. Lembrando que esse aqui é aquele triângulo tradicional, professor. Não é o equilátero. Professor, como é que calcula a área daquele triângulo tradicional? É base vezes a altura
base vezes altura, o resultado dividido por 2. Certinho? Professor, quanto que é a base aqui? 25. Ah, professor, então só é substituir e fazer as contas. Vai ficar 25 vezes 12 dividido por 2. Eu sei que alguns já estão pensando aí, professor, faz 25 vezes 12 e o resultado divide por 2. Alguns estão pensando assim. Só que era melhor você verificar a possibilidade de você simplificar antes. Para quê? Para a tua conta ficar menor, gente. Senão tua conta vai ficar muito grande. Então, na nossa situação aqui, professor, eu tenho que esse 12 dá para cortar com esse 2. 12 dividido por 2 sobra 6. Então, o que que nós temos que multiplicar aqui? Professor, só o 25 vezes o 6, professor. Quanto é que dá 25 vezes 6? Professor, dá exatamente 150 centímetros quadrados. Qual foi a dificuldade maior? Mas eu acho que você deve ter acertado aí. A dificuldade maior, professor, está exatamente na fórmula, professor. Eu tenho que aprender a fórmula para o cálculo da área de cada uma dessas figuras. Vamos fazer outra? Eu quero que você calcule agora a área de um círculo. E, professor, vocês ainda lembram? Como é que eu faço para calcular a área de um círculo? E ele diz que a área de um círculo que tem raio medindo 20. O professor precisa desenhar? É bom. Vamos aqui fazer um círculo. Vou colocar aqui o centro. E essa distância aqui do centro, professor, vai ser o 20 centímetros, que é o raio. Fórmula. Área de um círculo, professor, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, lembrei da figura, lembrei o que é raio, lembrei da fórmula. Então, vamos calcular. A área desse círculo vai ser o π. É só você repetir, não te atrapalha, não fica com medo deste π, não. É só repetir ele. Vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Resolvendo a potência, eu vou ter π vezes o 20 ao quadrado. Lembra como é que resolve, né? Potência. Professor, dá 40? Não. Se for 20 ao quadrado, é 20 vezes 20. Você repete a base do tanto de vezes que é o teu expoente. 20 ao quadrado dá 400, professor. Então, a área desse círculo que tem raio 20, ela dá 400, aí coloca o π no final, π unidade centímetros quadrados. Professor, não vai precisar eu substituir o π por 3,14? Não, não. Por que, professor, que não vai precisar? Porque a questão não lhe deu o valor da aproximação deste π. Professor, quando é que eu tenho que fazer essa aproximação? Você só vai ter obrigação de fazer a aproximação se na sua questão tivesse assim, ó, considere ou use, professor, considere π valendo aproximadamente 3,14. Se tiver isso aqui, na questão, aí você vai ter que finalizar. Não ficou 400 vezes π? Aí você tinha que fazer a área, ia ser 400 vezes 3,14. Professor, toda vez é 3,14? Não. Às vezes, gente, ele arredonda para 3,1. Às vezes, ele arredonda só para o 3, vai depender da questão. Então, se eu fizer a conta aqui, vai ficar 400 vezes 3,14. Professor, deu exatos 1.256. 1.256 centímetros quadrados. Aí, professor, aí some o π? Não, não é que sumiu o π, professor. O senhor substituiu por 3,14 e a gente fez a conta. Você entendeu? Foi tranquilo? Prof, espero que vocês tenham acertado aí. Quinta questão, professor. Prof, fizemos essa questão já. Acho que eu coloquei sem querer. Refaz, professor. É aquela que nós utilizamos por partição, professor. Como é que eu vou calcular essa área aqui? Professor, o senhor vai ter que quebrar ela, ó. O senhor vai ter que cortar aqui o triângulo.
Professor, faz diferente, vamos fazer diferente para não ficar igual? É a mesma questão, mas eu vou pensar diferente. Na aula anterior, a gente tinha cortado em um triângulo, em um retângulo, não foi? Área 1, área 2, área 3. Não foi assim que nós fizemos? Professor, tem outro jeito de fazer? Tem. É por isso que é interessante você estar tentando fazer sozinho. Porque ao invés de eu particionar ela dessa forma, eu podia fazer assim. Eu poderia cortar ela, professor? Olha só. Eu poderia cortar ela aqui no meio, ó. E aqui, professor? Se eu cortasse ela aqui e aqui, nós íamos ter a figura 1 e a figura 2, que seriam iguais. Tanto a figura 1 quanto a figura 2 seriam trapézios. E a figura 3 seria, professor, um retângulo. Então, professor, como é que calculava a área da figura 1? Porque a área da figura 1 é igual à área da figura 2, que é igual à área de um trapézio, professor. Só desenhar. Professor, como é calcular a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido tudo por 2. Areazinha do trapézio. Prof, cadê as bases desse trapézio, professor? Essa linha que eu tracei aqui no meio é a base maior. A base maior é você juntar o 1, o 2 e o 1, não é não? Então, professor, vamos lá calcular aqui. A área vai ser, professor, a base maior, que dá 4, mais a base menor, professor, que vai ser só o 2 com 1. Base menor vai ser essa distância desses dois que estão circulados. Vai dar 3, professor. Veja que é a mesma questão, mas nós estamos desenvolvendo, nós estamos pensando ela diferente. Vai que você pensou desse jeito? Poderia? Lógico que sim. Então, base maior mais base menor vezes a altura do trapézio. Professor, a altura do trapézio seria essa distância aqui, professor. Seria a altura do nosso trapézio. Quanto que daria a altura desse trapézio, professor? Prof, olha só. Eu sei que essa distância todinha aqui, professor, é 3. Eu sei que essa distância aqui, professor, ela vale 3. Não é isso? Então, cada pedacinho desse vai valer 1,5. 1,5 mais 1,5 mais aquele 1,5 vai totalizar o 4,5. Então, vezes a altura do trapézio, que é 1,5, dividido por 2. Professor, a área desse trapézio vai ser 7 vezes 1,5 dividido por 2. A área de um trapézio. Quantos trapézios você tem aí? Professor, nós temos 2 trapézios. 2. Eu poderia pegar o resultado dessa conta e multiplicar por 2, não é verdade? Professor, 7 vezes 1,5, sabe quanto é que vai dar? Vai dar 7 mais 3,5. A área de um deles vai dar 10,5 dividido por 2. Quanto é que vai dar a área de um deles, professor? Vai dar 5,25, professor. A área de um desses trapézios dá 5,25. Então, espera aí, professor. O senhor cortou aqui no meio, não é isso? Então, a área desse trapézio é 5, então, deixa eu ajeitar, ficou feio esse 5,25. O professor deu 5,25. Esse outro é igual também, vai dar 5,25. Está faltando só o retângulozinho aqui, professor, que é base vezes a altura, professor. Base vezes a altura. 1,5 vezes 1, aqui dá 1,5, professor. O que a gente faz para achar a área da figura toda? Área total, professor, vai ser 5,25 mais 5,25 mais 1,5.
5,25 mais 5,25, professor, dá 10,5 mais 1,5. Professor, 10,5 mais 1,5 dá exatamente 12 centímetros quadrados. Bateu com o mesmo resultado do processo que nós fizemos anteriormente? Professor, diga uma coisa, e se eu cortasse na diagonal também dava certo? Dava. Se você cortasse na diagonal ali, você ia ter um triângulo em cima, deixa eu ver aqui, cortando aqui, eu teria um triângulo, um trapézio e um retângulo. Só que se eu cortasse na diagonal, iria ficar um pouco mais trabalhoso de nós chegarmos nessas soluções que vocês acabaram de visualizar aí. Prof, o que é para reforçar? Fórmulas, gente. Fórmulas. Eu só consigo trabalhar com área se eu aprender fórmulas. Vou reforçar também outra coisa que nós comentamos durante a aula anterior. Não adianta você tentar decorar, professor, só para fazer a prova, só para fazer a avaliação no final do ano. Por quê? Porque esse conteúdo que a gente está apresentando para vocês, ele não é um conteúdo que vocês vão visualizar só nesta série. Não, não, gente. Vocês vão ter áreas na EJA etapa 5, vocês vão ter áreas na EJA etapa 6 e vocês vão ter áreas na EJA etapa 7, que já está finalizando o ensino médio, o correspondente ao terceiro ano. A gente já está fazendo, professor, todo um trabalho voltado para o vestibular, professor. E, professor, então, se eu pedisse para você calcular uma área como esta aqui, a ideia principal é quebrar em partes? A ideia principal é quebrar em partes. Como, professor? Você é que escolhe. Professor, pois digo o seguinte, eu poderia ter feito assim também, ó. Aqui eu tenho um retângulo, professor, e teria dois trapézios. Eu teria um retângulo maior e dois trapézios menores. E, professor, dá certo. Dá certo desse jeito também. Ou eu poderia ter quebrado assim também, ó. Você é que escolhe, ó. Em mais figuras, eu poderia cortar aqui, professor, ó. Eu teria triângulo, quadrado, quadrado não, nesse caso vai ser triângulo, retângulo, retângulo, professor. Também daria o mesmo resultado? Também daria o mesmo resultado. O que eu teria só que saber? Que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, se eu for fazer por esse processo. A área, professor, 2 é base vezes a altura. A área 3 também seria base vezes a altura, já que tanto a 2 quanto a 3 tratam-se de retângulos, professor. Eu deixei atividade para vocês. Estou deixando atividade para vocês. Olha aí. Eu quero que vocês façam o cálculo para treinar justamente a memorização das fórmulas, porque ali é o cálculo direto, professor. Ali o senhor está vendo triângulo, paralelogramo, professor. Triângulo e paralelogramo, professor. Nós temos ali 3 triângulos e 2 paralelogramos. Aí tem que lembrar da fórmula da área do triângulo e da área do paralelogramo. Você vai lembrar? Vou colocar do lado aqui, vai que você não pegou as anotações. Área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Área de um paralelogramo, professor, é somente base vezes altura, não é dividido por 2. Você entendeu direitinho? Certeza, professor? Então, não tem muito o que se falar. A ideia, professor, do cálculo da área está passado para vocês. Eu acho que vocês já entenderam que vocês têm que tirar um horário para aprender, professor, um horáriozinho de estudo, para aprender cada uma daquelas fórmulas. Senão, eu vou dizer para você que trabalhar com área é super, mega, hiper difícil. Tirou o horário? E não vai confundir, já ia me esquecendo, não vai confundir perímetro com área. Perímetro é só somar os lados, porque eu já cheguei e vi aluno, eu tinha lá um quadrado, professor, de lado 3. E eu perguntei, calcula a área. 3 mais 3 mais 3 mais 3, professor, 12. Não, isso aí é o perímetro. Como é que calculava a área, professor? Pega o lado e eleva a 2. A área seria 9 e o perímetro seria 12 para um quadrado de lado 3 centímetros. Fechou? Agradecendo novamente e desejando aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.